Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Toninho. Hoje nós estamos no canal 48.1 UHF, a nossa TV Sol de Indaiatuba, levando informações e entretenimento. E o nosso convidado de honra já está aqui. Hoje vai ser um show à parte, ele que tem uma história aí realmente sensacional. Babi, vamos Boa noite. para a luta? Noite. Tudo bem, Toninho? Opa, que maravilha. Agradecendo primeiramente sempre a Deus, né, Toninho? Sim. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Depois, aos nossos dois diretores, o James e o Edivaldo. Mandar um abraço para o Edivaldo, né? Sim. Edivaldo, nosso abraço para você, viu? Também aos nossos telespectadores. Também não podemos esquecer, né, Toninho? Também, se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Exatamente. E hoje... Sim, hoje um dia todo especial, vamos aí, hoje trazendo alguém bastante de longe, né, que tem uma história aí realmente sensacional, né, uma história diferenciada, uma história aí realmente que vale a pena assistir, mas vamos falar aí, começar falando aí dos nossos, das nossas informações, aquilo que chega até a produção. E, Babi, eu quero aproveitar esse momento e falar sobre aí a votação que teve agora dia 5 em relação aí os vereadores que aprovaram um projeto de lei aí que eles engloba eles mesmos aí no plano de saúde de Indaiatuba, né? O SUS de Indaiatuba... que plano de saúde para os vereadores? Sim. Interessante. Eles se encaixaram aí nesse plano de saúde aí, que é esse da prefeitura, e a gente fica triste, não é? A gente sabe que todo mundo tem direito à saúde, mas se a saúde está ruim, por que não melhorar o SUS para que eles possam se constar? Porque se eles não vão para o SUS, significa que lá está ruim, porque ninguém quer ficar no SUS, né? Então, engraçado, né, Toninho? Pois é. Então, isso é ruim. Então, a gente não fica contente com essa atitude dos vereadores, que eles deveriam melhorar o SUS para que eles pudessem ficar lá. Não procurar um plano de saúde para a população pagar. Porque se o SUS está tão bom, por que eles não ficam lá? Então, a gente... isso é uma indignação do povo, né, que reclamaram bastante. Chega a ser cômico, né, Toninho? É cômico, né? Exatamente, pediram que falasse. Eu também quero aproveitar, Babi, e mandar um abraço para o seu Francisco. Seu Francisco, nosso abraço, seu Francisco. A feijoada, né? A melhor feijoada de Indaiatuba, uma das melhores, né? Não vamos ser irônicos e dizer que é a melhor, uma das melhores feijoadas. Muito boa. De Indaiatuba, seu Francisco, que sempre leva uma feijoada lá para nós. Seu Francisco, um abraço. É uma honra, né, ter o seu como amigo. Com certeza. Babi? Toninho, vamos falar da radar eletrônica? Vamos falar da radar eletrônica, consertos de manutenção. É na radar eletrônica, né? Se seu eletrodoméstico quebrou, deu problema, leva na radar eletrônica. A radar eletrônica que funciona de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e no sábado, das 8 às 13, a radar eletrônica que atende nos telefones 31 15 12 06 e também nos telefones 19 989 1908 60 e também ela atende também, se você pode mandar no Facebook, radar eletrônica 71@gmail.com. No e-mail, né? No e-mail. Ok. E, Toninho, não vou esquecer que hoje é aniversário do Rafael, que foi um dos nossos melhores funcionários, né, Toninho? Tá passeando em São Paulo, né? Tá em São Paulo, Rafinha. Tirando umas Abraço, férias. Rafinha. Rafa, o nosso beijo pra você. Feliz aniversário, viu? Ok. Que maravilha. Aproveitando também, Babi, mandando um abraço pro Zé Carlos Toninho, que está em Sorocaba, né? Verdade. Foi no velório de um amigo, né? A gente tem sempre que apoiar. E meu sentimento aí para toda a família que perdeu um ente querido. E o Zé Carlos mandou dizer que não veio aqui cumprimentar o nosso vereador, que vai estar daqui a pouco falando diretamente da cidade de Sorocaba, por conta aí de ter aí participado desse velório. Babi? Tá certo, tá certo. E aproveitando esse momento, vamos receber o nosso vereador? Depois a gente fala. O vereador... Ítalo Moreira. Eu não sei se é um dos mais jovens vereadores de Sorocaba. Podemos falar assim, Ítalo? Muito prazer. Prazer, Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, é uma honra. Obrigado. É um homem muito falado, Ítalo. Obrigado. Que é um dos vereadores mais queridos aí da cidade de Sorocaba. Tem um currículo fenomenal, algo fora do comum. Saiu de 2.000 votos, quase para 11.000. Então, Obrigado, Toninho. É uma honra estar aqui no programa TV Sol. Fico muito feliz e honrado, né? A gente conhece a TV Sol do Sorocaba, eu acho muito bacana, né? Ter uma TV local tão forte, tão bem desenvolvida. Fiquei maravilhado com o estúdio aqui. É uma honra. Não sou mais novo, né? Eu tenho 33 anos.
Tem um vereador que está licenciado, que é o White, eu acredito que ele deve ser o mais jovem, deve estar com uns 22, ele está como secretário lá em Sorocaba, mas estamos ali entre os mais novos. Mas queria agradecer a oportunidade, mandar um abraço aí também para o pessoal, os telespectadores que nos acompanham. Né? A gente gosta muito de Indaiatuba, inclusive estudei bastante o sistema de vídeo monitoramento aqui da cidade, inclusive mandei emenda parlamentar para a cidade de Sorocaba, para a gente trazer o que é de bom Indaiatuba para Sorocaba. Acho que tem várias boas referências aqui, assim como Sorocaba também tem. Acho que é importante a gente poder estudar as cidades, né? Principalmente do interior paulista, porque elas têm muitos cases, né? Muitos casos de sucesso. Indaiatuba, né? Com o seu sistema de vídeo monitoramento, com o COI, né? Eu conheci o Bauer, né? Daqui, Sim, né? E vocês reduziram mais de 40% os índices criminais por conta dessa estrutura. Então, a gente aprende bastante com a cidade. Certo. Ítalo Gabriel Moreira nasceu em São Paulo em 5 de agosto de 1991, formado em Gestão Financeira e Ciências Contábeis. Realmente uma formação Obrigado. privilegiada e desde 2009 reside em Sorocaba. É isso mesmo? Exatamente. Você apresentou o primeiro projeto em 2013, a proposta de projeto de lei, foi isso mesmo? Explica pra gente um pouquinho como foi esse início. Antes mesmo de ser político, né? Antes mesmo de... Não tinha essa intenção de ser vereador, né? Eu era um ativista. Não tinha intenção? Não tinha. Eu era um ativista político, né? Em 2012, a gente começou um trabalho. Minha família tem um pequeno comércio lá na Zona Norte de Sorocaba, então a gente brigava por segurança pública, questão de aumento efetivo policial. Certo. E também eu sempre defendi, eu defendi o liberalismo, a liberdade econômica. Então eu comecei a derrubar várias leis que prejudicavam comerciantes. Então, com esse trabalho, por exemplo, no ano de 2015, nós derrubamos a lei que proibia transporte por aplicativo na cidade. Em 2019, a gente entrou contra 89 leis municipais e estaduais, derrubamos 56 leis, né, municipais e estaduais que prejudicavam o comércio. Por exemplo, tinha uma lei que prejudicava o estado inteiro, que obrigava os estabelecimentos, os restaurantes a dar 20% de desconto para pessoa que fez cirurgia bariátrica. O que era um absurdo, porque às vezes o empresário não come menos. Não fazia sentido, né? Porque, e assim, não fechava a conta, porque às vezes a margem de lucro do comerciante é pequena, né? Então, nós conseguimos derrubar essa legislação e várias outras, a gente fez esse trabalho, além de denúncias no Ministério Público, né? Contra a corrupção. A gente teve alguns casos, Sorocaba, de suspeita de ambulância superfaturada, a gente fez denúncia no Ministério Público. Então, a gente tinha esse trabalho, né, de combate à corrupção. Também organizamos várias manifestações desde 2015, faço parte, né, do Movimento Brasil Livre. A gente organizamos lá as manifestações, na época, pedindo impeachment da presidente Dilma. Até que no ano de 2019, e no caso essa lei de 2013, nós apresentamos um projeto de lei, mesmo não sendo vereador, que permitia que a prefeitura, ao invés, pudesse dar vales, né, creches, porque a gente não tinha creches suficientes. Na época, o projeto acabou não sendo aprovado, etc., mas a gente sempre teve essa contribuição, mesmo não sendo parlamentar. Até que no ano de 2019, sempre teve desde 2012 e principalmente 2016, um apelo para a gente sair vereador, mas eu não tinha essa vontade, né? Inclusive, eu não tinha nem rede social, né? E eu era meio... Era afastado, assim? Era afastado de rede social. Até que em 2019, numa reunião na casa de uma amiga nossa, a Cláudia, né? Nesse grupo que a gente tinha de combate à corrupção, formado por várias pessoas, eu decido sair candidato aí, né? Um amigo nosso, Mineirinho, na época, né? Depois o Diegão vai ajudar a gente. A gente cria lá o meu Instagram, o Facebook, né? E começa a divulgar. Só que as pessoas já me conheciam, muitas pessoas, da rua, né? Principalmente por conta de matérias jornalísticas, né? A gente saiu bastante na imprensa, então... Por exemplo, eu tive muito voto de motorista aplicativo. Eles lembravam que eu era o vereador que derrubou as leis que prejudicavam os motoristas. Então, isso ajudou. Então, muitas vezes, por mais que a pessoa não sabia nem o meu rosto, conversando com ela, lembrava de alguma matéria que ela leu lá no Jornal Cruzeiro do Sul. Talvez eu tenha lido mesmo. Diário de Sorocaba, no Zenorte. E até mesmo na TV, alguma coisa ou outra saiu na TV local de Sorocaba. Certo. Bacana. Aproveitar esse momento e mandar um abraço aí para o Rodrigo Manga, né, o prefeito de Sorocaba, um prefeito realmente aí que é muito falado por motivos bacanas, né, para um prefeito aí de
de peso na cidade de Sorocaba, ter feito a diferença. Foi reeleito com 70%. 70%. O Manga é da população. uma pessoa muito carismática, né? E ele, eu acho que hoje é o terceiro maior político mais influente nas redes, né? Acho que ele só perde pro Nicolas, né, Ferreira e pro Bolsonaro. Ele é o terceiro. Então, assim, ele tem uma comunicação muito boa, né? Então, e é uma figura também muito carismática. E aproveitando também esse momento e mandar um abraço para todo o pessoal de Sorocaba, uma das melhores cidades. Não é melhor do que Indaiatuba, é a segunda, né? Melhor Nem que da Morada do Sol, né? Nem da Morada do Sol, né? Porque Ufa. nossa Indaiatuba é uma cidade segura. Eu lembro, viu, contar uma historinha bem rapidinho. Eu tive em Sorocaba e eu entrei num açougue, tinha aquela fila, eu entrei lá para ver o preço. E eu olhando o preço, eu me assustei. Eu digo, será que esse produto é normal? Porque o preço era tão barato, comparado com as outras cidades, que eu falei, eu não vou nem comprar porque é suspeita pelo valor. Sorocaba tem um preço realmente diferenciado das demais cidades. A gente tem um comércio muito pujante, né? E a Sim. competitividade é muito alta. Sim. Então, a gente tem essa característica, né? E Sorocaba se remonta, né? Até quando a gente fala até do processo de industrialização, né? Do estado de São Paulo e do Brasil, começa por Sorocaba, né? A gente tem tanto a parte siderúrgica, né? A gente teve por exemplo, a família Matarazzo, a primeira operação deles começou em Sorocaba com uma fábrica de banha de porco, né? E isso ali no começo do século XX ali. E foi se desenvolvendo, né? A família Scarpa também vem de Sorocaba. E ainda antes disso, Sorocaba teve, por exemplo, o primeiro forno de ferro das Américas. Não é da América do Sul, das Américas. Ainda em 1590, né? O Afonso Sardinha construiu lá os fornos de ferro. Né? Foi uma colonização que não deu certo. Ia dar mais... Sorocaba ia ser colonizada só 50 anos depois, com Baltazar Fernandes ali, né, por volta de 1640, mas tem essa característica, e depois no século XIX, né, tem a siderúrgica de ferro. Então ela tem ela sempre teve uma pujança muito grande, por causa do tropeirismo também. Sim. O polo, hoje em dia, o polo, não só siderúrgico, mas industrial de Sorocaba, é bem grande, né? É bem grande. A gente tem, inclusive, uma conexão muito forte com o Indaiatuba por conta da Toyota, né? Então, é muito comum pessoas de Sorocaba ir para a Toyota daqui, da Toyota para lá, né? Então, tem uma conectividade grande, né? E, assim, são cidades muito próximas. Só por curiosidade, a Lenovo está em Sorocaba, não? A Lenovo, ela está na divisa com Itu. Se eu não me engano, Sei. ela está em Itu. Né? Sei. Alguma parte pequena deve pegar Sorocaba, mas está bem na divisa. São grandes empresas, né, que estão ligadas, né, com essas cidades. É muito importante para nós. A gente fica contente, né, Toninho? Opa. Com esse crescimento. Sim. Né? Referente, Ítalo, ao abaixo-assinado que você fez sobre pedágios, os pedágios novos na região de Sorocaba e região. Né? O que você tem para falar para nós? Porque é um assunto muito interessante. Você briga por isso, né? Com o resultado que teve referente a esse abaixo-assinado, como foi? A gente teve um problema na cidade de Sorocaba, né? O governo do estado, eu gosto muito do Tarcísio, sou da base do governo Tarcísio de Freitas. Eu também gosto dele. Eu acho que ele faz um excelente trabalho, mas houve um equívoco com a cidade de Sorocaba na concepção dos pedágios, né? Foram colocados pedágios dentro do perímetro urbano de Sorocaba. Então, por exemplo, você tem uma rodovia chamada Charuri e a Castelinho e a própria Raposo lá. São trechos que não têm caminhos de alternativos, está dentro do perímetro urbano. Então, a pessoa, para ir para um bairro de Sorocaba para outro, ela teria que pagar pedágio, o que é um absurdo. E a legislação, né? Não, existe um entendimento... Os moradores de Sorocaba também? Não. Placa de Sorocaba é liberado, no caso. Então, no momento não havia nenhum tipo de... Todos teriam que pagar, né? Lamentável. Então, assim, houve a instalação desse pedágio e também sem nenhum tipo de contrapartida, né? Não tinha questão de duplicação de via, nenhum tipo de estrutura. E existe uma decisão do STF, né, dizendo que você pode até ter pedágio dentro do perímetro urbano desde que você tenha alternativas, que não era o caso de Sorocaba, você não tem nenhuma alternativa. Então, nós iniciamos um abaixo-assinado contra isso e entramos com uma denúncia no Ministério Público. O
O Ministério Público aceitou a nossa denúncia, né? Viu que tinha embasamento Legal. a nossa denúncia, né? Na época até foi destaque da imprensa local, TVT, SBT e Cruzeiro. E no dia seguinte, né, aceite a nossa denúncia, o governo do estado voltou atrás e disse que não ia ter mais esses pedágios. A gente teve uma grande vitória. Existe um desses pedágios que está numa região ali perto do Genebra, região do Brigadeiro Tobias, que foi o único pedágio que não caiu. A gente, inclusive, está estudando ainda, inclusive tive a conversa com o vereador Fábio Simô, que é um vereador muito atuante naquela região do Brigadeiro Tobias, né? A gente provavelmente vai entrar com uma nova representação do Ministério Público, uma nova tese, para tentar também tirar esse pedágio de lá, porque vai prejudicar esses moradores desse bairro de Sorocaba, que é um bairro carente, inclusive. Sabe quem que ele me lembra, Toninho? O nosso vereador, nosso querido daqui da casa. Sim, do Toninho. Do Toninho, ele é muito parecido com o seu Babi, perfil. Vamos para os comerciais. Que pena, né? Em seguida, Quando fica a gente ali. volta falando desse assunto. Tá certo. Se você está em busca de uma solução ou deseja investir no mercado imobiliário, conte com a transparência e a atenção de um corretor especializado. Na Secom Imóveis, somos experts na compra e venda de imóveis, oferecendo toda a assessoria necessária para que sua transação seja segura e tranquila. Com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Com uma equipe capacitada e diferenciada, nos destacamos pela ética profissional e atendimento personalizado, garantindo segurança e satisfação em cada negócio. Entre em contato com a Secom Imóveis e realize o sonho da casa própria com a certeza de um atendimento de excelência. Cansado de cozinhar domingão? Vem para Casa de Carnes Moraes que nós temos a solução para você. Todo domingo é dia de assados aqui na Casa de Carnes Moraes. Frango assado, costela assada, costelinha pururuca, torresmo de rolo, lagarto recheado, maminha recheada. Quer descansar domingão? Quer ficar tranquilo? Fique em paz. Liga pra gente, reserva o seu assado, é só passar e buscar. Domingão não é dia de cozinhar, hein? No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19 25 16 9208. Despachante 19 3894 2588. E corretor de seguros é o número 19 9 8305 0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a OC cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital, muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade, ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à OC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Documentos perdidos, papelada por todo lado e sua empresa travada no passado? Com a Multiged. Você digitaliza, organiza e armazena com total segurança, física ou digital. Seus documentos sempre à mão. Acesse quando e onde quiser, direto do navegador. Envie documentos para assinatura e receba aprovações em segundos. Simplifique a forma como seus parceiros enviam documentos digitais. Acesse agora mesmo multiged.com.br. A Líder Serviços é uma empresa especializada no ramo de limpeza industrial com mais de 20 anos de mercado. Limpeza industrial com sistema de hidrojateamento com bombas de alta pressão, limpeza de trocadores de calores, reservatórios metálicos, tubulação industrial, limpeza de superfícies, aquecedores, caldeiras, entre outros.
Temos frota própria e equipamentos de última geração e destinamos e obedecemos às mais rigorosas normas do meio ambiente. Contate a Líder Serviços. Nós temos a solução perfeita para a sua empresa. Voltando dos comerciais, com o nosso vereador de Sorocaba, o Ítalo, ele que é um vereador realmente diferenciado na cidade de Sorocaba. Ele é um vereador que no primeiro mandato teve 2.000 e alguma coisa de voto, e desses 2.000 agora foi reeleito com quase 11.000 votos, e está aqui contando a sua história, o que ele realmente fez aí para merecer tantos votos. Ítalo, a gente fica feliz aí ter você aqui no frente a frente com o Toninho, é honra para nós, vindo de uma cidade que a gente tem muita admiração, que é Sorocaba, uma cidade que a gente sempre que tem uma oportunidade vai lá. Já comprei vários veículos naquela cidade, então sou um contribuidor também ali e gosto muito, né? Rua do Relógio, tem muita concessionária, uma cidade bacana que a gente tira o chapéu, como dissemos na outra vez. Não é melhor do que Indaiatuba, No mas Porto, é né, muito Toninho? boa. Assim, o Peixe, Porto. no Porto. É uma cidade maravilhosa, Exatamente. Babi, realmente. com você. É isso mesmo. Ítalo, falando na sua eleição e reeleição, na primeira semana você apresentou 43 proposituras e abriu mão da verba do gabinete. Meu Deus, conta para nós como é isso. A gente, a gente honrou todos os nossos compromissos de campanha. Então, eu fui eleito sem usar fundo eleitoral no ano de 2020, né? E nessa eleição também de 2024, inclusive, eu sou o primeiro vereador da história de Sorocaba a ter mais de 10.000 votos sem usar o fundo eleitoral e o terceiro mais votado de todos os tempos, né? Além disso, também, no primeiro mandato, nós, no primeiro dia, protocolamos esses 43 projetos de lei e também sou o vereador mais produtivo da história de Sorocaba, né? No primeiro mandato, nós atingimos 9.000 proposituras, né? Só para você ter ideia, a média de um vereador normal de Sorocaba é de 300, 600 proposituras. Foi um recorde. Quer dizer, uma vontade de trabalhar pelo povo, bastante, né? Não só minha, mas da equipe, né? Sim. Porque a gente ninguém faz nada sozinho, nada foi né? sozinho, Sim, né? E a gente tem um banco de talentos muito bom. O Diego, que está aqui com a gente, por exemplo, veio da Aramar. Nosso visitante, né, Toninho? Esquecemos de falar do nosso visitante, o Diego. O Diegão, Meu né? assessor. Formado na FATEC, veio da Aramar, deixou de ganhar mais na Aramar para ganhar menos, né? Que trabalhava no coisa. O professor Geraldo Almeida, que é uma referência em Sorocaba, ele que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, foi o cara que criou o curso de Economia na cidade de Sorocaba nos anos 80, formado em Economia e Direito pela USP. A gente tem o Leandro Almeida, que é nosso chefe de gabinete também, 15 anos como gerente bancário, formado em Gestão Financeira, Ciências Contábeis, com várias pós, também um talento formidável e um grande referência de atendimento. Hoje a Dani também, que também tem uma excelente formação, muito conhecida na cidade pelo trabalho que ela teve no Lixo Zero e também tem uma capacidade muito boa. E os membros que passaram, né? A gente teve, por exemplo, o Dr. Lucas Gandolfi, hoje ele é secretário executivo da cidade de São Paulo. Então, a gente teve um talento nosso que virou secretário na maior cidade da América Latina, né? Fazendo um excelente trabalho lá como secretário executivo da CEMUV, que cuida da regulamentação viária, inclusive ele está cuidando lá do aeroporto, tudo, né, de Congonhas. A gente teve o Rômulo também, que fez um excelente trabalho, hoje está lá na Prefeitura de São Paulo fazendo um excelente trabalho. E também o Anderson também, que hoje trabalha numa petrolífica em Singapura, né, um menino que deixou um legado grande, né, a Milena, que hoje está advogando, e o Dr. Valmir também, que está advogando, já advogaram também no gabinete, também grandes advogados. Então, a gente teve toda essa equipe, né, extremamente esforçada, que entra 8 horas está no gabinete, sai 9, 10 horas da noite do gabinete, às vezes madruga, isso já aconteceu várias vezes lá. Então, essa equipe, com muita vontade, a gente conseguiu fazer Sorocaba algumas referências. Por exemplo, Sorocaba foi a primeira cidade do estado de São Paulo a aprovar uma lei de sandbox, que permite que as startups possam validar produtos e serviços. E por que isso é importante? Permite que atrai esses tipos de empresa para a cidade de Sorocaba e ganhe coisas de graça. Por exemplo, graças a essa lei, Sorocaba teve a primeira escola pública do Brasil com sala de educação metaverso, que é a Escola Municipal do Jara Fernandes, que hoje é uma das escolas mais inovadoras do Brasil, que tem aula de robótica, que tem
um espaço maker, sala de cinema. É uma escola bem diferente. É muito importante, Ítalo, você falar com relação à formação. Aliás, meu abraço para cada profissional desse que você citou aqui. Porque eu acho importante essa formação nos profissionais que levam... Porque dizem assim, um ditado, né? Dizem que a gente vê como é o povo através dos seus liderantes, dos seus líderes e governadores, etc. Né? Com todo respeito a quem não tenha a 5ª série primária ou a 8ª série do primeiro grau, né? O antigo. Mas, enfim, é importante porque você percebe em Sorocaba uma defesa muito grande de um batalhão de pessoas preparados e aptos a estar protocolando e brigando pelos que menos têm, vamos falar assim de uma forma bem grosseira. E a capacidade técnica fez muita diferença, né? A gente protocolou 300 projetos de leis, são 120 leis aprovadas, e foram leis que viraram referência, graças à lei de sandbox é um exemplo. A Sorocaba foi a segunda a aprovar a lei no estado de São Paulo, e uma dos primeiros países a aprovar a lei de 5G, e por conta disso foi a primeira a receber as antenas 5G do interior paulista, né, por conta dessa lei, e várias outras leis. A gente fez leis de combate à corrupção, de transparência. Sorocaba sempre teve historicamente muito problema com corrupção na questão da merenda, né? Até o Ministério Público fala que o esquema da merenda surgiu em Sorocaba ali no final dos anos 90, e depois que a nossa lei foi aprovada, de Sorocaba nunca mais, toda a legislatura sempre tinha algum escândalo envolvendo questão de merenda, e graças à nossa legislação de transparência nunca mais teve esse problema. E a gente foi criando várias leis, e por conta disso a gente foi muito reconhecido, ganhamos vários prêmios, né? Prêmio da Marinha. Eu sou o único vereador na história de Sorocaba a ganhar a segunda maior honraria do estado de São Paulo, que é o Colar Embraim, ganhei do governador Tarcísio de Freitas, e não é nem por ser da base, nada, porque não foi indicação política, foi por conta desse trabalho. E várias outras medalhas, uma comenda de comendador que eu ganhei da Ordem Heráldica na Câmara Municipal de São Paulo. Então foram várias premiações por conta desse trabalho, né? A gente foi muito elogiado por várias entidades importantes, com a Anatel, pela Ambritel, pelo Parque Tecnológico de Sorocaba, né? E outras entidades. A gente também tem uma proximidade muito grande com as universidades. Muito desses projetos, a gente trouxe professores universitários para contribuir com nós. Por exemplo, a professora Regiane Helva, a gente fez com ela tanto essa lei mesmo de sandbox nossa, foi destaque no maior evento do mundo, nos Estados Unidos, né, de tecnologia, né? Sandbox, o que é o sandbox? Para as pessoas saberem sandbox melhor. É um stand... Não, sandbox seria, na verdade, tradução, seria uma caixa de areia. Serve para que aquela empresa de tecnologia, que o pessoal chama de startup, elas possam testar sua tecnologia, mostrar que funciona, né? Porque às vezes ela não sabe. Então, por exemplo, nós temos, graças a essa lei, além da sala de educação metaverso, onde as crianças têm aula de matemática, né, dentro do metaverso, nós conseguimos, por exemplo, com outras empresas como a SEG de Boa ou a Splice, câmeras com vídeo monitoramento com inteligência artificial, que consegue identificar se o cara puxou a arma, etc. Isso de graça. E por que para essas empresas é importante? Porque ela está testando e validando aquele produto, né? Então, essa lei é muito importante por conta disso. Sorocaba está parecendo muito com o Vale do Silício, né, Toninho? Exatamente, eu estava aqui analisando. Já está caminhando, você conhece o Vale do Silício? Sim, né? a gente tem... Está caminhando. A gente tem um movimento que eu faço parte, fui um dos criadores, chamado Tropeiro Vale, né? Que é nessa ideia, né? Seria o Vale do Silício Tropeiro, vamos dizer assim, né? Não só de Sorocaba, mas que englobe toda a região metropolitana de Sorocaba, inclusive... embora a Indaiatuba esteja na região de Campinas, faz parte, sempre está ali, está próximo da nossa região, então a interação é grande. E também eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Regional. Eu ajudei a construir legislações para a cidade de Itu, eu ajudei lá a contribuir com a criação de uma lei que beneficiou lá a Vila Itec Itu, um espaço de economia criativa no centro de Itu, né? De outras cidades, eu distribuí muitos projetos nossos para vários vereadores do estado, então, e a gente, por exemplo, a gente divulgou uma tecnologia que é a Watergate, que é uma tecnologia para conter alagamentos, enchentes, né? Que é uma tecnologia canadense. E a gente postou, eu nem conhecia a empresa, o pessoal dessa empresa procurou a gente conseguiu um sandbox, que é um teste, né? Para fazer lá no bairro do Vitória Regia, que vai acontecer. Já está operando? Está operando. E muitos vereadores, prefeitos de outras cidades procuraram nosso gabinete. Até foi engraçado, porque depois que a gente soltou o vídeo, já com
o material, porque a gente tinha feito um antes, e depois já a gente pegou uma amostra lá para fazer um teste. Então, veio muitos vereadores de várias cidades na semana seguinte, a gente mostrou a tecnologia, chamamos o pessoal da Watergate. E não só isso, vários projetos. A lei do 5G a gente distribuiu para várias cidades, né? A lei do sandbox, algumas de combate à corrupção, principalmente de combate à corrupção à merenda, né? Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir não só com a nossa cidade, mas com outras, né? E também trocar projetos, porque quando a gente vê algo bacana, seja de Indaiatuba, eu vim aqui pessoalmente, eu fiz uma audiência pública em Sorocaba, né, sobre segurança pública para melhorar os índices criminais de Sorocaba. Tem uma briga também na Justiça pelo Aumento Efetivo Policial de Sorocaba. E a gente aprendeu muito com Indaiatuba. Eu vim aqui, o Bauer, de uma maneira muito carinhosa, da Guarda Municipal aqui do COI, abriu as portas. Nosso abraço pro pessoal, né, Toninho, do COI, da nossa querida Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Indaiatuba realmente é um exemplo, é uma referência. Pessoa bacana. Eu fiquei uma semana aqui estudando, a gente levou, o Bauer gentilmente foi até Sorocaba nessa audiência pública, compartilhar com a gente um conhecimento, inclusive a Guarda de Sorocaba, o CAD, que cuida, inclusive, de emendas parlamentares, licitações de Sorocaba, entrou em contato com o Bauer, que gentilmente esclareceu várias dúvidas, etc. Então, assim, a gente tem que aprender com as cidades, a gente aprendeu muito com a Indaiatuba. Parcerias. Né? Eu acho isso importante, essa troca, né? Porque nada se cria. Se você copiar o que deu certo, a chance de dar certo é muito maior, né? Então, eu acho que a gente aprende, e a gente também. Vim aqui em Campinas, estudei bastante a IMA, em Jundiaí, fui conhecer a Sejum. Então, eu tenho essa questão de ir em outras cidades para aprender, para conhecer, ao mesmo tempo que eu compartilho também, levo aqueles meus projetos, minhas ideias para outros lugares. Isso é muito bacana. Inclusive, o Dutonin, que é o vereador Dutonin, disse que mandou um abraço e disse que não poderia vir porque ele tinha compromisso, e eu só avisei que você vinha alguns minutos atrás. A culpa é do Toninho. A culpa é minha, viu? Então, mas ele mandou um abraço. Deixa um abraço para ele também. À disposição. O vereador Tonin é considerado um dos melhores vereadores atuantes em 2024, 2023 e 2024 foi considerado um dos melhores vereadores. Porque briga Sim, como luta. você, Ítalo. Que legal. Pessoas, sabe, rapaz, poucos são aqui em Indaiatuba os que brigam realmente. Não estou jogando pedra em ninguém, não vou citar nomes, é óbvio. Mas ele é uma referência para nós, né? Assim como o Ítalo também é uma referência em Sorocaba para nós também, como ser humano. Né? As pessoas precisam de representantes com seriedade e comprometidos com a população. Ninguém coloca vereador ou deputado ou governador ou um prefeito ou um presidente da República se não tiver os seus próprios interesses particulares, cada um, né? Ou na sociedade de uma forma geral. Né? A gente acredita nessas pessoas para nos representar. Né, Toninho? O Ito é um grande representante na cidade. Eu quero ouvir, Babi, fazer aqui uma pergunta aí ao vereador Ítalo. Sorocaba é uma cidade, aí, uma referência. E agora, em 2026, inicia as obras do trem para Campinas. As nossas rodovias, principalmente a rodovia Santo Dumont e a rodovia do Açúcar, são rodovias que estão supercarregadas. Existe já algum processo em andamento, um projeto em andamento para que possa melhorar esse fluxo de veículo entre Campinas e Sorocaba, já que em 2029 a gente vai ter o trem que está chegando aí com diferencial. O trem ou o metrô? Pois é, exatamente. Isso com certeza daria para chegar até Sorocaba. O prefeito de lá, que é um prefeito aí realmente considerado um dos melhores do Brasil, já conversaram? Você que é um vereador muito atuante. A gente teve inclusive a gente está participando de um processo da revitalização no Complexo Ferroviário de Sorocaba, né? A gente teve conseguimos fazer uma audiência pública, conseguimos atrair um possível investidor, que é o seu Elias, etc., para restaurar lá. Tivemos reuniões com o governo federal e com o governo estadual, e vai ter um trem, né, que vai ligar Sorocaba à capital paulista, chega no centro de São Paulo em 60 minutos. Pela Sé, por ali. Exatamente, e acredito que esse trem também deve vir para a região de Campinas. Inclusive, segunda-feira, às 10 horas, na Câmara Municipal vai ter uma audiência pública sobre essa temática, a gente vem acompanhando e trabalhando, e é uma briga nossa desde o início do mandato. Porque a Sorocabana, né, que era a nossa via, surge Sorocaba
tem muita gratidão. Então, a malha ferroviária sempre foi importante para Sorocaba, infelizmente, as políticas públicas nacionais ali dos anos 60 começaram a inviabilizar o trem, principalmente nos anos 90, vem encerrando essas atividades, que foi algo muito ruim, né? Sim. E eu acho que isso vai ajudar bastante. Tem uma questão até que o professor Geraldo bate bastante, que é o Triângulo Paulista, que é uma região muito rica, que é a região de Sorocaba, Campinas, qual Indaiatuba faz parte, que tem a Jundiaí, esse corredor que interliga na capital paulista, que é uma região muito rica, que é bem no interior paulista, tem toda essa tranquilidade, é uma das regiões mais prósperas do Brasil, né? Então, a gente precisa, de fato, pensar nessas novas interligações. Eu acho que o modal do trem é importante porque era mais rápido, né? E também o transporte rodoviário, ele também é importante. Eu acho que as nossas vias não são tão ruins, são boas, né? Comparado com outras regiões do Brasil. Mas eu acho que novos acessos, né, para desafogar são importantes. Eu acho que isso... Até porque está tudo interligado, né? Quando a gente fala, por exemplo, Toyota, algumas plantas da Toyota mandam... acho que é a Bushuko que fala? Bushuko, que é a planta da Toyota que faz os bancos, né? Então, o Corolla, que é fabricado aqui, vem o banco lá da cidade de Sorocaba, se eu não me engano. Então, ele sai de Sorocaba e vem para cá. Então, se a via está ruim e tal, então você dificulta, né, a escoação da produção e vice-versa. Tem peças daqui que vão para Sorocaba, né, para produzir os veículos de lá, né, o Corolla Cross, etc. Então, assim, as cidades estão interligadas. Então, é importante essa melhoria da mobilidade, tanto para a segurança dos motoristas, né? E também nessa questão... Desafoga até o trânsito, né? Sim, Então, é importante. Acho que... O metrô, o trem é uma via boa de transporte, sim, né? Sim. E desafoga bastante o trânsito. Aliás, Indaiatuba também deveria olhar por esse lado, né, Toninho? Nós já discutimos sobre isso com outros vereadores da cidade, também de tentar trazer. Não está na nossa alçada, não é do nosso gabarito, né, mas Toninho? Mas a gente, realmente, como mídia, tudo não é nós da nossa devemos cabeça. Não é da nossa cabeça. Trazendo esse lado para que realmente eles possam... As pessoas vêm até nós, até a nossa produção, né? Não, e é importante, porque Indaiatuba tem uma importância grande para o estado de São Paulo, uma cidade muito desenvolvida, contribui muito para o PIB do estado, né? E tem um dos melhores DHs do estado e do Brasil. Então, a gente tem que, de fato, reconhecer e valorizar a cidade de Indaiatuba. Inclusive, nós temos na próxima semana o secretário de Desenvolvimento de Indaiatuba aqui no... Exatamente, estamos aguardando ansiosamente, né, Toninho? Vamos falar aí de tecnologia. Para a gente poder também trazer informação e entretenimento para os nossos telespectadores, assim como o Ítalo. Uma entrevista maravilhosa, creio que os nossos telespectadores não vão perder, né, Toninho? Sim. E para finalizar a minha parte, Ítalo, tem uma fonte de comunicação sua chamada Cidadão Participa. Como as pessoas podem acessar esse... Quer deixar um e-mail, um WhatsApp, um Instagram, para as pessoas poderem se comunicar? Esse é Facebook? Não. O Cidadão Participa é uma plataforma que a gente usa, um site onde as pessoas podem deixar a demanda lá, etc. Né? É um dos nossos canais, né? Mas a gente tem o próprio WhatsApp, que é o 15 981 15 5768. Vou repetir, o 15 981 15 5768. O nosso Facebook, Instagram, né? Principalmente o Instagram a gente usa bastante, que é Ítalo Moreira SP, tudo junto. As pessoas podem entrar lá, conhecer nosso trabalho. A gente está lá para servir todo o estado. Tem um arroba na frente, né? Tem um arroba na frente? Não. Tem sim o arroba Ítalo Moreira. Mas eu acho que se for Ítalo Moreira SP gente, lá, ou Ítalo Moreira, né? A gente vai aparecer lá no Instagram. Então, as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, conhecer nosso trabalho, a gente está para servir o estado de São Paulo. Gosto muito desse estado. Meus pais vieram de outro estado, mas é um estado muito acolhedor, né? Que nos deu a oportunidade aí, e gosto muito, né? Principalmente dessa nossa região, Sorocaba, Campinas do interior paulista é maravilhoso, com muitas oportunidades, e a gente quer brigar muito para essa região que desenvolva cada vez mais, né? Para contribuir muito com aquilo tudo que ela nos deu, né? Então vamos deixar um legado também para os nossos filhos, netos, para os nossos amigos, família, justo, sem né? dúvida. Uma cidade mais maravilhosa. Vamos aproveitar esse momento e mandar um abraço para o Douglas que foi a ponte aqui com entre certeza. Nós e o vereador. Nosso abraço ao Douglas, que é muito campeão, grata. né? O cara que luta bastante, está lutando muito ali na cidade de Votorantim, tem feito aí
um belo trabalho e está aí na luta. E nós né? queremos Contando conversar com ele, né, sim, Toninho? contando com o apoio do vereador, que sempre ajuda ele, então isso é muito importante. Ele me ajuda, né? Ele é uma referência, né? O Douglas, a gente tem vários projetos juntos, né? Ele hoje está fazendo um trabalho fantástico, já fez um trabalho fantástico na cidade de Itu, né? E ele faz hoje um trabalho fantástico na cidade de Votorantim, luta muito pela população, fez uma denúncia lá de um escândalo lá recentemente na cidade, está batendo bastante nisso, né? Vem apresentando pautas importantes da cidade e também, né, nos ajuda muito a cidade de Sorocaba, principalmente projetos sociais voltados aí com as artes marciais. Sim. O Douglas foi, se não me engano, ele é tricampeão brasileiro de kickbox, né, e pentacampeão paulista de kickbox, também se destaca também no MMA, uma referência nacional e internacional, né, um grande atleta e uma pessoa de um coração assim maravilhoso. E é engraçado porque ele é grandão, né? Então, mas assim é um cara assim tão coração, pacífico, tão tamanho boa do pessoa, documento, maravilhosa né? assim, Tá a certo. pessoa, né? Meus sobrinhos mesmo veem ele, adoram o Apolo, né? O Apolinho, Muito bacana. muito bacana. Tá certo. Chegamos aí ao final de uma gravação. Ítalo, quero agradecer demais da conta. Obrigado aí por ter Eu que vindo agradeço. e aceitado o nosso convite. certeza, Obrigado Ítalo. mesmo. Eu que agradeço, E é isso, obrigado. gente, somos gratos aí, todo o pessoal de Sorocaba, aí, por ter um vereador aí realmente muito bom. E é isso aí, continua nessa Parabéns. luta aí pelo Sorocaba. Parabéns à certeza cidade. que você vai chegar no seu objetivo, que eu tenho certeza que você tem objetivos maiores ainda. Obrigado. Esperamos que sim, né, Toninho? Obrigado, A cidade de obrigado. Sorocaba agradece. Eu que Tamo agradeço. Obrigado a TV Sol, obrigado a todos. Que Deus abençoe.